Bem-vindo ao Sucesso.pt. No Portugal Amanhã analisamos casos de empresas ou entidades de excelência. É o caso desta semana da Critical Software, uma das principais empresas tecnológicas portuguesas, nascida em Coimbra em 1998, portanto há 25 anos, fatura cerca de 100 milhões de euros, está presente em mercados como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos e emprega 1.300 trabalhadores, na maioria formados em engenharia. Cofundador com Gonçalo Quadros, João Carreira é o presidente executivo e é ele que, em Lisboa, nos revela a ambição desta empresa que cresce cerca de 20% ao ano. João Carreira, muito obrigado aqui por esta disponibilidade de agenda para analisarmos o caso da Critical Software, que foi criada há cerca de 25 anos, também com o Gonçalo Quadros. Olhando assim para trás, portanto, vamos falar de futuro, mas olhando para trás, quais é que são as grandes marcas da Critical? Bem, obrigado. Ora, a Critical, de facto, nós fazemos 25 anos este ano, portanto, nascemos em 98, em Coimbra, e alguns fatores importantes nos trouxeram até aqui nestes 25 anos e que nos permitiram fazer este percurso. Eu diria que o primeiro, talvez, seria a qualidade da nossa engenharia. Nós gostamos de desafios difíceis, complexos, e isso levou-nos a trabalhar, foi isso que nos levou a trabalhar com clientes exigentes e muito desafiantes por todo o mundo, a BMW, a Airbus, a Alstom, todos eles. E obrigou-nos a pôr a fasquia da qualidade muito alta. Isto é, para uma empresa que sai de Portugal onde não há tradição de engenharia, ou não havia na altura, hoje já há, felizmente, era preciso pôr a fasquia da qualidade muito alta e criámos uma reputação de que fazíamos um trabalho de qualidade. Portanto, esse foi o primeiro aspecto distintivo da Critical, que nos levou a trabalhar com esse tipo de clientes. Um segundo aspecto é a persistência e o espírito empreendedor, eu diria, que nós sempre tivemos na empresa. Ainda hoje somos 1.300 pessoas na Critical Software, mas se o Luís olhar à volta vê muito um espírito de startup. E manter esse espírito é importante porque nós queremos que as nossas equipas sejam capazes de correr riscos, enfrentar desafios, errar, aprender, tentar outra vez, e esse ciclo é extremamente importante para nós. Mas peço desculpa, mas no total do grupo são 3.000 colaboradores? No total do grupo somos mais de 3.000 colaboradores, principalmente engenheiros. Não é? Na Critical Software somos 1.300, mais ou menos. E tentamos manter este espírito, porque é este espírito que nos impele a fazer coisas diferentes. Foi este espírito que nos impeliu a criar empresas spin-off. Foi este espírito que nos levou a criar joint ventures, como a que temos com a BMW. Foi este espírito que nos levou a criar um fundo de investimento em startups, como temos hoje, a Critical Ventures. E, portanto, é uma marca de identidade muito forte da Critical que nos leva a fazer coisas. Um outro aspecto que também é importante e que às vezes não é tão visível é a forma como nós gerimos a empresa, como nós pensamos a empresa, é no longo prazo. Temos uma visão de longo prazo, sempre tivemos. Eu costumo dizer que nós gerimos a empresa assumindo que ela vai estar aqui daqui a 100 anos. E estar aqui daqui a 100 anos, se pensar nisso, muda a perspectiva sobre muitas coisas. Não se gera uma empresa para estar daqui a 100 anos da mesma forma que se gera uma empresa que se quer vender amanhã ou se quer fazer algo desse género no muito curto prazo. Portanto, isso marcou também muito a identidade da empresa. Mas, enfim, isto tudo se resume a uma coisa que são as pessoas. Aquilo que verdadeiramente faz a diferença na Critical, que é uma empresa de talento, são as pessoas. E nós sabemos que ter uma equipa animada por uma cultura forte, por um conjunto de valores partilhados e por um propósito comum, consegue fazer coisas extraordinárias. E é isso que a nossa equipa, francamente, faz todos os dias. Faz coisas extraordinárias com este contexto de cultura, valores e propósito. Mas estas pessoas trabalham, portanto, em diversas áreas, porque as vossas áreas de negócio vão desde a área aeroespacial, áreas mais específicas de informática para facilitar, ou tecnologias de informação. Portanto, é um leque muito vasto e ainda por cima em vários mercados muito exigentes, como a Alemanha, os Estados Unidos. Portanto, isto implica um esforço muito maior do ponto de vista da gestão, imagino. Sim, implica. Os nossos mercados são maioritariamente internacionais, portanto, nós começamos a trabalhar para o mercado internacional, talvez nesse aspecto não seguimos o percurso de testar o nosso produto de serviço no mercado nacional e depois ir lá para fora, o tal processo de internacionalização, mas começámos
no mercado internacional desde o dia zero e hoje 85%, 90% dos nossos negócios são com clientes internacionais. E isso marca a nossa identidade claramente. Não é? E os nossos mercados-alvo, os estratégicos, por assim dizer, estão na Europa, a Alemanha, a Inglaterra e depois os Estados Unidos. Portanto, são estes os mercados do hemisfério norte que nós endereçamos. Que são mercados, obviamente, exigentes, cada um à sua maneira. Enfim, os Estados Unidos muito competitivo, a Alemanha muito exigente pela qualidade e por aí adiante. Portanto, a exportação, na verdade, representa quase 90%. 85, 90%, normalmente por aí. Temos clientes nacionais, com muito orgulho, enfim, temos alguns, mas, de facto, a grande maioria, o grande volume de negócios da empresa vem do mercado internacional, destes 3 mercados em particular. E ao longo destas 2 décadas e meia, e com uma forte componente de exportação desde o início e de dimensão internacional, alguma vez houve o estigma ou o rótulo de ser português, ainda por cima em áreas de tecnologias de informação que agora sim é reconhecido, mas se calhar há uns anos talvez houvesse algumas dificuldades. Não, houve, tem por várias razões. Não era só ser Portugal, mas era dentro de Portugal, ainda por cima tínhamos criado a empresa em Coimbra, imagino, porque de criar uma empresa na província naquela altura éramos o underdog completo, sentíamos que estávamos a fazer algo improvável, não é? As pessoas perguntavam, mas como é que em Coimbra agora surge uma empresa de software? Isso curiosamente deu-nos a força da energia para tentar provar que éramos capazes e, portanto, teve um efeito importante de motivação. Mas lá fora, claro, passámos por muitas dificuldades. Foi preciso muita persistência, foi preciso ir bater a muitas portas e que se fecharam a seguir, porque, de facto, na altura, se pensar nisso, Luís, Portugal não tinha muitas referências em termos de tecnologia. Hoje temos alguns unicórnios, temos empresas que são conhecidas lá fora e que são cartas lá fora e isso é super orgulhoso, mas na altura não havia, de maneira que os clientes olhavam com desconfiança para Portugal. E, portanto, foi um caminho que foi sendo construir uma reputação, ganhar confiança pouco a pouco, até chegarmos a situações como temos hoje, em que a BMW confia em nós para construir uma parte central do que são os carros da BMW, ou a Airbus confia em nós para construir partes centrais daquilo que são os aviões da Airbus e por aí adiante. Como há muitos anos, e a Critical ficou conhecida há cerca de 20 anos, por isso também por ter fornecido determinados materiais para a NASA, por exemplo. Exatamente. Começámos por aí. Também um bocadinho improvável porque, lá está, começamos uma empresa em Portugal nessa altura, num país onde não havia mercado espacial, nem havia tradição, nem havia players, e nós começamos a dizer, todos entusiasmados, que vamos trabalhar no mercado espacial. Um bocadinho irracional, mas com uma energia muito forte. Mas percebeu-se que havia, de facto, oportunidades e que havia também, por um lado, de tecnologia, mas também do ponto de vista dos recursos humanos portugueses, gente capaz de entregar, não é? Sim, isso investigar. Isso foi uma grande motivação. Eu acho que, falando para mim e pelos meus sócios, algo que nos movia era este desejo de provar que nós somos capazes. Nós não somos piores do que nenhum outro engenheiro noutro ponto do mundo. Conseguimos estar ao nível dos melhores. Isso deu-nos uma grande energia para fazermos todo este percurso, sem dúvida. Hoje estamos a falar de um volume de negócios de 100 milhões. 100 milhões? 100 milhões. Este ano vamos fechar perto dos 100 milhões, portanto vamos cruzar essa marca. E isto significa aumento em relação aos anos anteriores? Por exemplo, em relação a anos de pandemia, imagino que tenham sofrido. Sim, houve um ano de pandemia em que nós basicamente não crescemos, ficámos flat, mas nós desde o início temos uma pledge de crescer a 20%. E 20% ao ano. E, em geral, temos conseguido sempre atingir esse objetivo. Portanto, temos crescido a 20%. E suportado mais em que mercado? Alemanha? Na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, mas a Alemanha no topo, sem dúvida. Agora, quando se olha para esta organização, neste caso estamos nas vossas instalações em Lisboa, mas obviamente tem instalações, tudo começou em Coimbra. O que é neste momento o maior desafio do ponto de vista da gestão do projeto, mas sobretudo da gestão das pessoas? Continua a haver muitas fornadas de engenheiros na áreas informáticas e uma série de outras áreas de engenharia.
tiveram de pagar mais? Há muitos que, entretanto, estão a sair e vocês acompanham. Há sempre essa pressão agora nas áreas tecnológicas e não só. Sim, repara, nós somos uma empresa de talento. O que nós fazemos é talento, são recursos humanos, isso é central. As pessoas aqui fazem verdadeiramente a diferença. E para manter uma equipa motivada, inspirada, capaz de fazer coisas extraordinárias, fazer coisas que por vezes não acreditam que são capazes de fazer, é preciso muita liderança, é preciso muita gestão, é preciso muito trabalho de criação de uma cultura forte, de ter as pessoas identificadas com valores comuns, com propósito, porque isso no fim do dia vai fazer a diferença. E portanto nós temos conseguido fazer isso, apesar das dificuldades que tem havido no mercado neste mercado, há uma grande procura de engenheiros informáticos. Não temos sentido, de facto, uma dificuldade extrema em contratar pessoas, porque a marca Critical tem essa dimensão. As pessoas olham para a Critical como uma marca com uma cultura muito forte, uma cultura muito especial, olham para a Critical como uma marca como sendo uma escola de engenharia, isto é, um sítio onde se aprende com os melhores, clientes, com os melhores engenheiros, com os desafios mais complexos, e isso tem sido um alicerce muito sólido do nosso crescimento. Na rubrica À Minha Maneira, eu costumo perguntar quais é que são alguns dados que podem definir o João, não apenas como gestor, como pessoa, e também, sobretudo, o estilo de gestão e de liderança. Luís, há várias coisas, enfim, não há estilos de liderança certos, cada um tem o seu próprio estilo. Eu tenho um mantra que costumo utilizar aqui na Critical, as pessoas conhecem, que diz assim: Transparency creates trust, trust creates collaboration, collaboration creates creativity, efficiency, resilience, success. E, portanto, eu acredito que tudo começa com a transparência. A transparência vai trazer atrás de confiança. As equipas, se formos transparentes, as equipas confiam. E com base na confiança já se pode construir outra coisa, que é a colaboração. E quando temos equipas a colaborarem, coisas extraordinárias acontecem. As equipas são eficientes, as equipas são mais criativas, as equipas são mais resilientes e o sucesso acontece naturalmente. Portanto, eu diria que, enfim, há outros fatores, obviamente, e outros ingredientes do meu estilo de liderança, mas eu diria que este mantra acho que representa bem aquilo, alguns dos valores mais fundamentais é que eu acredito. Mas, portanto, gosta de ouvir as opiniões, funciona muito em... Já vi que estamos aqui em open space. Não tenho gabinete, não é? Estou aqui aberto, portanto, transparente nesse nível. Nós, por exemplo, fazemos all hands, reuniões gerais trimestrais, em que temos um open book sobre as nossas contas, sobre o que é que estamos a vender, o que é que estamos a ganhar, onde é que há problemas. Portanto, somos extremamente transparentes com as nossas equipas. Elas acompanham a evolução da empresa e isso cria confiança. E depois lá está, de seguida da confiança, cria espaço para as pessoas colaborarem. Portanto, as coisas estão ligadas, não é? E, portanto, por isso, daí nós valorizamos tanto este princípio da transparência. Enfim, reflete-se aqui no gabinete, na ausência de gabinetes, mas em muito mais. E estes bancos de avião têm um significado especial também para quem já viveu fora de Portugal, também durante alguns anos? Tem algum simbolismo? Eu vou-lhe explicar onde é que isso veio. Durante o Covid eu deixei de viajar, portanto não podia viajar de avião e eu costumava viajar muito e o pessoal, para brincar comigo, comprou estes bancos num leilão de uma companhia aérea e depois ofereceram-me os bancos e apareceram-me aqui um dia. E, portanto, fazem uma sala de reuniões perfeita, como pode ver. Muito bem. Na rubrica Sim Conseguimos, a pergunta é qual é que terá sido a maior adversidade, porque obviamente sabemos que no mundo das empresas, das nossas vidas, nem tudo são rosas. Qual é que foi a maior adversidade e como é que foi superada? Ao longo destes 25 anos, deve imaginar, tivemos imensas dificuldades e imensos momentos em que lutámos para conseguir ultrapassar essas dificuldades. Eu talvez falo naquilo que está mais presente, que é o mais recente, que são as dificuldades relacionadas com o episódio do Covid e o trabalho remoto, os hábitos de trabalho remoto que se instalaram depois do Covid. E foi um momento difícil para nós, porque, como eu dizia há pouco, um fator fundamental diferenciador da Critical são as pessoas e a cultura das pessoas, são os valores partilhados, são o propósito.
E, obviamente, nós não acreditamos que, estando remoto, seja possível manter essa cultura, esses valores, esse propósito. Não acreditamos. Apesar de terem a facilidade toda tecnológica, não era esse o ponto? Não era esse o ponto, não. As pessoas conseguem comunicar, obviamente, mas e por momentos limitados no tempo, toda a gente consegue trabalhar fully remote. Agora, a empresa como um todo precisa desse contacto humano, precisa dessa socialização, precisa de criar laços de confiança, de colaboração, que são essenciais para a nossa atividade. Nós não somos somos uma empresa baseada em equipas. A nossa unidade de base é a equipa. As pessoas fazem parte de equipas, muito raramente as pessoas trabalham sozinhas. E, portanto, nós sentimos que a cultura estava a sofrer e que podia haver consequências muito negativas para a empresa. Quer dizer, tivemos dúvidas, de facto, se a empresa conseguiria sobreviver a esse choque e tomámos recentemente a decisão de estabelecer 2 dias por semana, mínimo, obrigatório na empresa. Pronto, foi uma coisa que causou alguma agitação e, obviamente, nem toda a gente ficou satisfeita, mas que achámos que era necessária para manter viva a cultura da empresa e garantir que todos nós, as 1.300 pessoas que estão nesta empresa, contribuem ativamente para manter essa cultura viva. Porque é a responsabilidade de todos, não é? Não é só do CEO, nem da equipa executiva, todos nós temos uma responsabilidade para manter a cultura viva. Mas foi um desafio. Eu sei que não fomos só nós, há muitas empresas no nosso setor que passaram por estas dificuldades, mas acho que estamos no bom caminho. Então, temos a consciência de que estamos a fazer aquilo que é importante para estarmos aqui daqui a 100 anos. E olhando precisamente para o futuro, portanto, na rubrica Portugal 2043, ou seja, daqui a 20 anos, como é que o João imagina para já este negócio e também o país? Ou como é que gostaria que o país estivesse dentro de 20 anos? Enfim, é difícil fazer projeções a 20 anos ou a 100 anos, não é? Mas eu posso lhe dizer que o nosso plano para os próximos 3 anos é duplicar o volume de negócios. Nós estamos cerca dos 100 milhões, o nosso objetivo é passarmos para os 200 milhões em 2026. É essa a nossa visão para os próximos 3 anos. Mas queremos continuar a crescer numa linha orientadora baseada num ecossistema. Isto é, somos a Critical Software, mas somos a joint venture com clientes, somos um fundo, somos startups, somos spin-offs e ter consciência que com base neste ecossistema nós vamos conseguir crescer de uma forma muito mais rápida e mais sustentável. E, portanto, eu daqui a 20 anos tenho a visão de um ecossistema saudável, com a Critical Software no centro, a crescer, sustentável, lucrativa e a ter um impacto no mundo positivo, tal como acredito que tivemos até agora. E olhando para o país, a pergunta é mais como cidadão, na verdade. Como cidadão, Luís, eu acho que o país tem muitas coisas boas, mas tem problemas a nível da economia, da geração de riqueza, todos sabemos dos problemas de produtividade. Eu penso que esses problemas só se resolvem com empresas, com iniciativa privada e com empreendedores. E sinto que se queremos mudar a economia, se queremos fazer crescer a economia, se queremos aumentar a produtividade, precisamos de empreendedores. Precisamos de empreendedores, não há volta a dar. É assim, a economia não vai arrancar se não for com pessoas com ambição, com capacidade de correr riscos e que se lancem em aventuras empresariais. E eu sinto que aí temos muito a fazer ainda. Muito a fazer. Não sinto que estejamos de todo, enquanto país, que tenhamos criado um ambiente conducente a que as pessoas corram riscos e que as pessoas criem empresas e estabeleçam os seus próprios negócios. Mas isso é por uma questão, às vezes, político-ideológica, porque se olha com desconfiança para quem é empresário, para quem é investidor, ou por algum motivo cultural, atávico? Eu penso que é um pouco das duas coisas. Eu penso que é um aspecto cultural, há um aspecto cultural importante, em que, se houver alguém com uma formação superior que sai de uma universidade, o objetivo número 1 é encontrar um emprego a trabalhar por conta de outrem. São muito poucos aqueles que pensam, e se eu criar eu próprio o meu próprio projeto e com esse projeto criar empregos bem pagos e criar um negócio produtivo e contribuir para a economia. Penso que há muito pouca gente a questionar-se dessa forma. O objetivo é encontrar um emprego por conta de outrem. E se há 25 anos, quando a Critical apareceu, enfim, esses empregos estavam cá, agora há empregos
mais bem pagos lá fora. Portanto, não é surpreendente que as pessoas, que os jovens licenciados saem do país para ir procurar salários maiores a trabalhar por conta de outra. Não é? Mas eu penso que há muito espaço e há muita oportunidade para muitos desses jovens pensarem de forma um pouco diferente e tentarem fazer algo por Portugal. E até porque também foram formados também cá em Portugal, portanto, também houve investimento neles, não é? Exatamente. Por vezes fala-se naquilo que o país não faz para reter esses jovens, mas eu penso que se devia falar também daquilo que o país faz, que foi oferecer uma educação gratuita, não é? Eu tive uma educação gratuita, formei-me em engenharia, fiz um doutoramento, foi tudo pago pelos meus concidadãos, não é? Todos nós. E eu estou grato por isso. E tenho uma dívida com o país por isso, não é? Porque podia não ter sido assim, podia não ter tido uma educação totalmente paga pelos meus concidadãos, como de resto há muitos países que não fazem. Nos Estados Unidos, se eu quiser ter esse nível de estudos, tenho que pedir um empréstimo, suportar os custos e depois pagá-lo, não é? Muito obrigado. Obrigado. É tudo. Já sabe que pode ver e ouvir os casos do Sucesso.pt no site amanhã.pt e em podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã todas as sextas-feiras. Aqui acreditamos num país bem melhor. Conto consigo. Boa semana.